Olá, gente, bom dia. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui tratando, né, da vivência que vem desde o dia 26 sobre o segundo seminário online de estudos interdisciplinares, Educação, Ciência e Tecnologia, e hoje nós vamos estar nos ocupando de fazer a apresentação, a socialização e também a culminância desse GT, tratando da violência nas escolas e práticas pedagógicas combativas. Então, esse nosso GT acolheu aí os trabalhos que serão socializados em torno desta temática, e para este momento inicial eu convido Daiane Lopes de Medeiros para que ela possa fazer o acolhimento. Obrigada, gente, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, e é uma satisfação enorme estar com todos e todas vocês aqui conosco. Gratidão. Daiane, é contigo. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer, né, a presença de cada um, de cada uma, nesse momento tão especial, né, de diálogo sobre educação e mais ainda, né, sobre o combate às violências no percurso educativo, né? E aí, estou muito feliz, né, por estar aqui nesse evento, o segundo seminário de ações interdisciplinares, e junto com meus colegas, né, a professora Aparecida Mello e o professor Leonardo Diniz, junto com as minhas colegas também da graduação da UFRN, né, e com alguns colegas do grupo de estudos e pesquisas de educação em Paulo Freire, né. Saúdo a todos. Gostaria de ler alguns trechos para abertura, assim, só para a gente culminar de uma forma poética, do livro Saberes Rimados, Popularizando Conhecimentos, né, da professora Aparecida Mello, que diz o seguinte, né, sobre a educação e mudança, Paulo Freire. O ato de estudar requer esforço e tempo. Educação e mudança, esse foi o nosso alento, trabalhando a esperança com o comprometimento. O sujeito profissional é um ser inacabado, deve ser consciente e também compromissado. No processo docente, tem que ser engajado. Todo profissional sensível deve promover a humanização e novas formas de saber para o sujeito em formação que tende a se desenvolver. A transformação social é inédito viável, que move o sujeito na dimensão mutável. Na conquista do direito, a ação é formidável. Superar os limites é a condição ontológica do homem inacabado com a prática dialógica, promove o saber formado de forma epistemológica. E que com essas palavras, né, a gente possa iniciar as reflexões do dia. Um abraço. Vamos ficando por aqui, né, acompanhando o movimento. Muito bem, Daiane, obrigada por suas considerações e por esse momento que nos chama a atenção, né, do nosso posicionamento enquanto profissional e, sobretudo, que posicionamento se ter diante das práticas violentas que assolam, né, os territórios formativos, os espaços formativos. E para este momento de abertura, nós convidamos o professor Leonardo Diniz para que ele possa fazer o preâmbulo deste momento e logo após passaremos para as meninas que irão apresentar seus respectivos trabalhos. Professor, é com o senhor. Bom dia a todos e todas, colegas. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Quero começar minha rápida fala de abertura agradecendo pela parceria, professora Daiane, professora Aparecida. Sem vocês, certamente esse GT não teria condições de estar acontecendo. Quando idealizei a possibilidade de submeter uma proposta de IGT que discutisse a temática da violência nas escolas, das práticas pedagógicas, é simplesmente pelo fato, e que acredito que todos concordam comigo, que violência é fenômeno social.
Então, por ser fenômeno, muda, transforma e se apresenta nas mais diversas formas. Infelizmente, nossas escolas, lugares de aprendizado, de socialização, vou me apropriar de uma expressão que a professora Daiane utilizou, transformação social, esse lugar, esse espaço não está livre dos fenômenos de violência. Então, a ideia do GT7 nasceu exatamente para reforçar a linha de frente de combate a esse fenômeno, chamado violência nas escolas, a partir da discussão de como práticas pedagógicas compatíveis, na expressão trazida pela professora Aparecida, pode, de fato e efetivamente, combater esse fenômeno da violência nas nossas escolas. Então, cumprimento todos vocês, sejam muito bem-vindos, o espaço é nosso para a gente discutir, compartilhar informações, socializar experiências, e a minha ideia é seguir basicamente um provérbio chinês que eu gosto muito, só para fechar minha fala, que diz que quando duas pessoas se encontram por um mesmo caminho e cada uma delas está levando um pão, e nesse encontro elas trocam esses pães, cada uma delas vai embora com um pão também. Mas quando essas duas pessoas, essas mesmas pessoas, se encontram por esse mesmo caminho, mas cada uma delas está levando uma ideia, cada uma delas vai embora com duas ideias, e não apenas com uma. Então, que esse GT seja esse espaço de encontro para que cada um saia com mais ideias, mais experiência e mais aprendizado do que quando chegamos aqui. Muito obrigado e, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Muito bem, professor Leonardo, obrigada. Bom, gente, bom dia às demais pessoas que chegaram depois, né? Temos aqui a presença da Aline, que eu tenho visto participando de todos os outros momentos, e é um prazer tê-la aqui conosco. E neste momento presente, eu convido Celeste Calixto para que ela possa fazer a apresentação, juntamente com Daiane Lopes, de Medeiros, sobre violência nas escolas, uma perspectiva intercultural e descolonial de transformação do ambiente escolar. Então, meninas, é com vocês. Lembrando que vocês terão aí aproximadamente 15 minutinhos para fazer a socialização. Se puder fazer antes, tudo bem. Certo, professora, obrigada. Bem, gente, antes de eu começar a me apresentar, eu vou compartilhar a tela e vou desligar a câmera, porque senão fica inviável, começa a travar tudo. Excelente, Celeste, a imagem está perfeita. Obrigada. Bem, bom dia às pessoas aqui que se fazem presentes. Eu sou Celeste Aurora da Nóbrega Calixto, sou graduanda do curso de Pedagogia no SERES UFRN, no campus de Caicó. Sou integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire. E este trabalho não foi realizado somente por mim, teve outras mãos aqui envolvidas. A da colega Daiane Lopes de Medeiros, ela também esteve aqui implicada na estação. E também destaco o grupo de estudos, o GPIF, que também colaboraram com a nossa escrita, com a nossa pesquisa. Então, de antemão, já agradeço a participação. Bem, nosso trabalho é intitulado, como a professora já mencionou, Violência nas Escolas, uma perspectiva intercultural e descolonial de transformação do ambiente escolar. A gente seguiu este trabalho a partir do seguinte questionamento, que foi: quais práticas pedagógicas devem ser aplicadas na perspectiva intercultural e descolonial diante do atual cenário educacional brasileiro? E aí a gente começa a fazer uma pesquisa qualitativa, levantando trabalhos e artigos já da área que trabalham que abordam a violência nas escolas. A gente faz essa revisão
Desculpa, o Galo está aqui cantando, se aparecer, eu peço perdão. E a gente faz essa revisão bibliográfica, assim como fazendo um levantamento noticiário. A gente utiliza a plataforma do Google Acadêmico e também do Google e os demais acessos para plataformas que trazem a questão noticiária para os cidadãos. E a partir daí o nosso trabalho ele se desenvolve com 5 etapas. Primeiramente, a gente começa abordando o Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos e revendo como é que estão esses índices de violência após a sua implementação. Então, a gente busca esses sites como TV Cultura, G1, Data Senado, entre vários outros meios, o Politize, Agência Gov, sai por aí, para nos informar e informar no trabalho como é que está essa violência dentro da sala de aula. A gente faz essa análise estatística da atualidade. A partir daí, a gente elenca quais os tipos de violência que se fazem presentes e a gente entra com a colaboração do grupo de estudos numa nuvem de palavras, que aí aparece os tipos de violência, destacando-se principalmente a violência física e a psicológica, que, de certa maneira, acabam uma levando-se à outra, né? E depois a gente reflete sobre se essa violência ela é uma questão educacional ou uma questão social. O que a gente percebe que a escola, como uma instituição educativa, ela não está como se fosse fora parte da dinâmica social. Ela está incluída nesse sistema e nossos estudantes, as ações que os meios, os convívios, as problemáticas que estão na nossa sociedade, eles também passam esses muros e se manifestam na sala de aula. Então, a gente percebe esse espaço como um ambiente também de denúncia, como um ambiente também de construção, que não está à mercê da nossa realidade. E aí, para lançar uma reflexão numa tentativa de combate a essa violência, a gente parte para as práticas pedagógicas, tendo em vista a interculturalidade e a descolonialidade. Porque a violência, ela tem diversas manifestações, né, como a gente elenca no trabalho, mas o racismo, a discriminação, o preconceito, são algumas fontes que reverberam essa violência. Então, a gente traz a descolonialidade com autores aí embasando nosso trabalho, tendo em vista como uma maneira de trabalhar nossos estudantes, trabalhar a didática que está nas disciplinas, tentando combater isso, tendo em vista que não é a gente tentar anular uma questão histórica social, porque, infelizmente, nosso país ele já foi colônia e sofre uma colonialidade ainda, uma colonialidade moderna, e que a gente tentar apagar isso não é resolver o problema, na verdade é a gente percebê-lo e trabalhá-lo. Então, a gente não tentar anular as raízes, é perceber que ela é uma base que sustenta toda uma questão de frutos que se manifestam na nossa sociedade. Então, é trabalhar, é perceber e não tentar fazer com que isso simplesmente desapareça. Na verdade, ele está aí para a gente trabalhar, tentar buscar um diálogo, um novo diálogo, uma nova manifestação que tente minimizar esses fatores. Então, a gente elenca algumas sugestões e práticas pedagógicas no nosso trabalho, tendo em vista essas duas perspectivas de interculturalidade e descolonialidade. E, como resultados, a gente constata que, ao longo dos anos, ao longo do nosso estudo, que a violência ela ainda é muito presente, ela é muito acentuada, mesmo após a implementação do plano, né, que tendo como o Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos, ele objetiva uma humanização, né, uma consciência de direitos e de deveres e uma educação mais digna. Mas como isso se manifesta se na nossa sala de aula ainda prevalece esses tipos de violência que afetam nossos estudantes e não só eles, mas também professores, porque a gente percebe também que a violência
ela não é só de estudante para estudante, é com estudante e professor, professor estudante e demais profissionais da área pedagógica. Então, a gente percebe essa questão que afeta desde docentes a discentes e que resulta em um grande desafio para o nosso fazer pedagógico. E como conclusão, a gente conclui que as diferentes formas de violência escolares precisam ser combatidas com a educação, com as nossas práticas, que efetivem uma humanização, que busquem colocar em prática o que está posto no plano, o que está posto nas diretrizes, na nossa Constituinte, entre outros documentos, e que, para mais do que palavras escritas, é a nossa prática, é a gente se reunir, é buscar tentar fazer acontecer as ações, um momento como esse de agora, todos reunidos, fazendo trabalhos, fazendo apresentações, parece algo pequeno, parece algo restrito, só a nós aqui presentes no meeting, mas se a gente perceber que em pequenos momentos como esse, em pequenas atitudes como esta, de pesquisa, de diálogo, são ações que reverberam em mobilizações bem maiores. Inclusive, eu estava percebendo o quanto esse trabalho estava condizente com a nossa atualidade. O MDHC, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, se eu não me engano, ele está fazendo uma pesquisa também dentro dessa temática, e inclusive ele fez uma live recentemente e pediu a participação dos nossos educadores nessa pesquisa, e é interessante mais na frente entrar no Instagram ou no YouTube para se informar mais sobre. Então, a gente agradece essa oportunidade de socializar o nosso trabalho nesse evento, como também ao grupo de estudos que colaborou, que disponibilizou o tempo para participar dessa pesquisa, contribuindo com as nossas pesquisas através de debates, e dos estudos da obra de Paulo Freire, que com certeza contribuem muito para a nossa formação enquanto pessoas já formadas na área, quanto também pessoas em formação, buscando essa educação mais humanizadora, tentando ver como trabalhar essa violência, perceber que a escola também é um espaço de denúncia, que deve ser observado, trabalhado, tendo tomado atitudes. E eles participam no Vem de Palavras, que será para que estejamos todos aqui agora. E com uma enorme satisfação que eu estou aqui querendo também ter acesso aos demais trabalhos, ver os seus resultados, me informar sobre, e também convido vocês a lerem o nosso e opinarem sobre. Muito bem, Celeste, parabéns, excelente apresentação, os slides bastante interessantes, né, bem sucintos e objetivos, que esta é a finalidade, e o modo como você fez a apresentação, tenho certeza que você deixou todos os demais participantes com desejo de fazer a leitura completa do seu trabalho, né? E aí você culminou chamando a atenção, né, da importância desse momento para a temática que está em evidência, né, onde, inclusive, o Ministério dos Direitos Humanos está envolvido, né, o MEC tem realizado pesquisas a nível nacional, dada aí a importância dessa categoria. Bom, gente, não era nem para eu falar tudo isso, já era para ir chamando Vívia, mas não pude me conter, né? Então, agora, dando continuidade, convido Vívia Liégia de Araújo Santos, Emanuele Deise dos Santos Almeida e Daiane Lopes de Medeiros para apresentar, né, o seu trabalho, A Ordem Discursiva, Violência Escolar em Freire. Então, meninas, é com vocês e é contigo, Vívia. Pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Obrigada, professor. Me chamo Vivian Liégia, como a professora Maria Aparecida citou. Sou estudante do 5º período de Pedagogia e também faço parte do GPPIF, juntamente com Celeste, com Daiane
e com todos aqui presentes, acho que a maioria, né, é do GPIF. O meu trabalho foi desenvolvido com Daiane Lopes e Emanuele Deide, que infelizmente não pôde estar aqui presente, mas eu acredito que ela vai assistir depois dessa apresentação. E o nosso título foi A Ordem Discursiva, Violência Escolar em Freire. Como citado no nosso slide, realizamos uma revisão bibliográfica em que fizemos um estudo analítico de algumas obras de Freire, para termos uma melhor conexão entre as pesquisadoras e o material já escrito sobre a temática. Além disso, a gente observou se havia possíveis contradições, incoerências e também o que Paulo Freire acredita sobre a violência no ambiente escolar. Como pergunta embasadora, também se faz presente no nosso slide, a gente se questionou sobre se é possível um sistema nacional escolar capaz de provocar um dignificante movimento de conscientização e de libertação dos sujeitos. Então, a partir dessa pergunta, nós realizamos uma série de buscas para sabermos o que Paulo Freire aborda sobre tal temática. No desenvolvimento, eu trouxe alguns trechos sobre o que a gente encontrou e o que a gente percebe em Paulo Freire e nossas opiniões também. No primeiro ponto, eu trago um fato. A educação tradicional dissemina a violência, já que prega a antidialogicidade e antidemocracia, no qual o estudante deve se calar e aceitar as orientações e ordens propagadas pelo corpo docente e pedagógico. Isso não acontece somente entre professor e estudante, mas também entre estudantes, entre os docentes também, não acontecendo só na educação básica, mas também no campo acadêmico, e em vários outros espaços, não somente na sala de aula, mas no todo, seja no pátio, seja em outros locais. A escola sempre propaga esse tipo de violência, seja ela simbólica, física, psicológica, entre outras. Em contraposição de tal modelo, já entrando no segundo ponto, Freire defende a ideia de humanização como forma de combate à violência à educação bancária. A educação bancária, em síntese, significa que o professor deve depositar os conhecimentos na cabeça de cada estudante. Já no terceiro ponto, como uma citação de Freire, existir humanamente é pronunciar o mundo, modificá-lo, podendo refletir sobre o poder e responsabilidade da mudança do mundo nas mãos de cada um, principalmente na situação de violência no contexto escolar. Então, a partir dessa citação, nós temos a consciência de que cada um tem um grande poder em suas mãos para que modifiquemos essa realidade, não só dentro de sala de aula, mas também em outros espaços, como na nossa sociedade em si, que também é violenta, propaga a violência em muitos âmbitos, e etc. Partindo para o próximo ponto, a educação escolar não violenta deve partir da sensibilidade dos docentes com os estudantes não somente em sala de aula, mas em diversos locais em que a educação é posta em xeque. Então, a gente também enfatiza que a educação não acontece somente em sala de aula, mas em vários âmbitos da nossa sociedade. É necessário o reconhecimento e respeito dos seres e seus saberes, além dos momentos, expressões e formas de aprendizagem, já que cada um é único em suas características e suas capacidades. E vai ser abordado também sobre a violência, no meu próximo trabalho, sobre a violência linguística, que também é propagada nas escolas. Nós chegamos aos resultados, onde Freire também defende que o combate à violência se dá a partir do enfrentamento ao sistema político, que se implica e influencia na nossa educação, além de impor a educação apenas para o trabalho, ou seja, não é a formação de cidadãos críticos,
mas sim de sujeitos que estejam aptos para a nossa economia, para o trabalho. A amorosidade deve estar devidamente presente no ambiente escolar, já que implica-se o respeito para com os indivíduos e propaga a ação solitária, propiciando um ensino conscientizador e problematizador. A educação não violenta acontece após o ato político de entendimento acerca da relação oprimido e opressor, como também o mundo capitalista e sua influência em sociedade. Então, a educação ela não parte mais daquele princípio de que somente o trabalho deve valer a pena, mas também que a gente tenha consciência da nossa sociedade e do poder que nós temos em mãos. Já partindo para os agradecimentos, gostaríamos de expressar nossa gratidão aos colaboradores deste grande evento, além da oportunidade e espaço cedido, que nos proporcionou inúmeros aprendizados e conhecimentos, enriquecendo cada vez mais o nosso processo de formação. Por fim, eu gostaria de ler essa frase muito bem elaborada por Daiane Lopes e que me faz refletir muito. A presença da cultura de paz inibe a cultura da violência, mas somente acontece ao se estabelecer o combate ao opressor que existe dentro de cada um de nós. Ou seja, não adianta você ter um discurso belo, sendo que esse discurso não influencia na sua vida. Quer dizer, você não segue aquele conhecimento. Então, não sejamos aqueles professores conscientizadores apenas por falar, mas também nas nossas ações. E aqui as referências. E obrigada. Muito bem, gente. Então, feita essa apresentação, gostaria de passar um momento, né? Passar esse momento para a Daiane e Leonardo fazer algumas considerações, se assim bem quiserem, né? Como já fiz a de Celeste, o que vive atrás também já foi dito, né? De outro modo. Então, eu passo a palavra aí para os demais coordenadores para que vocês possam se posicionar. Depois, a Aline, será contigo, tá? Vou falar primeiro, vou deixar o professor encerrar com chave de ouro esse momento de reflexão das apresentações, né? Primeiro, parabenizar as meninas, né, pela excelente apresentação do trabalho que a gente escreveu em conjunto. E aí teve duas questões que eu gostaria de comentar e gostaria de ouvir também, se possível, Celeste e Vivian, né? Que eu não escutei diretamente na fala da apresentação essas duas questões. Uma é sobre a decolonialidade e a interculturalidade posta no primeiro trabalho, né? Que aí eu faço um comentário também como autora, como segunda autora, que o aspecto da decolonialidade, né, na nossa visão, quando a gente pretendeu escrever, foi por causa de algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire, que é coordenado pela professora doutora Maria Aparecida Vieira de Mello, que está aqui com a gente, né, coordenadora do GT, e ao qual muitos que estão aqui na sala também fazem parte desse grupo, né, como o professor Leonardo e as autoras que acabaram de apresentar os trabalhos. E aí, mediante esse estudo da gente sobre as práticas pedagógicas decoloniais, a gente traz essa discussão, né, sobre a interculturalidade e a descolonialidade, na importância de se combater a violência posta no seio social a partir do campo educativo, né? Então, a gente faz uma reflexão, como se pensar essa violência, né, sendo combatida a partir de práticas pedagógicas e pegando os moldes da descolonialidade, da desconstrução da história, como ela vem sendo ensinada, e agora, claro que a gente já vem tendo várias rupturas, várias mudanças positivas, né, relacionadas à história, né, do nosso país, da dominação, né, que foi imposta ao nosso país, da escravização, de todo o movimento muito violento, né, ao qual o Brasil foi posto
para se tornar Brasil, né? Que isso é um pouco triste porque quando eu, Daiane, né, me colocando aqui enquanto autora também, quando eu penso no nome Brasil, eu fico um pouco na dúvida. Assim, eu me orgulho do meu Brasil, mas esse Brasil, né, esse nome Brasil, ele vem a partir de um processo histórico muito, muito triste, né, de muitas mortes e muito violento, né. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, que eu e Celeste, a gente pensou, quando a gente estava tentando escrever esse trabalho, foi sobre isso, né? Como descolonizar para poder pensar no combate dessa violência a partir do percurso educativo. E aí eu gostaria de ouvir você, Celeste, também, se você quer fazer algum comentário acerca do aspecto específico da decolonialidade a partir dos nossos estudos que a gente vem realizando. A decolonialidade, meio que eu ainda estou me familiarizando bastante com ela. Eu só vim conhecer esse termo mesmo, decolonialidade, quando eu entrei numa disciplina do curso de graduação e me aprofundei cada vez mais quando entrei na pesquisa e junto ao grupo, né? E assim, falar em decolonialidade é algo assim muito importante. É a gente ter a consciência do que é o que é ser um país colônia, se essa colonialidade ainda se faz presente, se ela acabou, o que é decolonializar e o que é descolonializar. Isso é muito importante a gente perceber, porque decolonializar é tirar aquele país que já foi colônia, né? Descolonizar é a gente ainda perceber que essa colonialidade se faz presente. Tá aí o racismo, tá aí o preconceito, né? De onde é que vem? Que raízes são essas? E aí, quando se fala na educação, uma reflexão que um professor meu uma vez fez, eu ainda no ensino médio, tem-se o costume de falar o escravo. Existe o professor, existe o filósofo, existe o médico. Então, de onde é que termo é esse o escravo? Ele quis ser escravo? Ele escolheu ser escravo? Não. Então, por que o livro didático vai colocar o escravo? Por que não coloca o escravizado, que foi o que realmente aconteceu? Ele foi escravizado, não foi uma opção, foi forçado. Então, a gente começar a perceber essa análise a partir até das nossas próprias, nos próprios documentos que estão escritos. É importante, na nossa educação, a gente perceber essa infelicidade do processo de escravização de culturas, de povos e corpos, mas também lançar olhar para a riqueza, porque por mais que no nosso país tenha tido esse contexto terrível, mas dele gerou alguns frutos que são ricos na nossa cultura. O Brasil é um país muito rico em diversidade. E é um país assim que deve ser lançado a olhar para essa riqueza, essa diversidade cultural. Então, os livros didáticos também trazerem isso, os professores nas suas aulas ressaltarem isso. No modo como a gente fala, no modo como a gente se expressa. Ao invés de eu falar o escravo, é o escravizado. Ao invés de eu focar na negritude só como aquela pessoa, só focar no livro didático as imagens de torturas, de mortes, mas eu também trazer aspectos culturais do samba, dos termos, das palavras. E isso é desde pequenininho, desde da pedagogia assim, pré mesmo. A gente já começa a se posicionar, como é que a gente chama a criança, ao invés de eu falar, o menino branquinho, o menininho negro, o menininho sei lá o quê, é chamar o nome. Chama o nome da criança, ele tem nome, ele tem identidade. Aí depois você parte para os aspectos físicos, mas primeiro você reconhece aquela pessoa como uma pessoa com identidade. Então, assim, a gente começa falando de violência e parte para aspectos bem mais sérios, bem mais minuciosos, que na educação precisam ser revistos. E cai novamente naquilo, a escola não é um espaço fora à parte, é um espaço que também é de denúncia, que também está em construção, que faz parte da sociedade, que faz parte dessa dinâmica. Então, também é um espaço violador, também é um espaço de violência e que precisa ser revisto, precisa ser denunciado, precisa ser reconstruído. Então, no nosso trabalho, a gente traz diversos aspectos. Pode falar, Dai. Na verdade, era mais isso que eu queria ressaltar. Eu acho que
foi bastante rico, foi bastante proveitoso. Fazer esse trabalho me fez sair da minha caixinha, me fez, a partir do momento que eu abro sites de notícia com diversos aspectos, assim, eu sigo até no Instagram a Kyo-san, que ela faz livros, histórias infantis, e ela trabalha essa questão, né, e ela traz muitas realidades que no livro parece que está só ali, mas quando ela começa a falar, ela diz que foram fatos que aconteceram, e esses livros estarem na sala dela são muito importantes. Inclusive, ela falou recentemente no canal dela de um menino que tocaram fogo no cabelo dele para ver se pegava fogo, porque, né, não é aquele cabelo lisinho. E aí ela começa a mobilizar através da rede social uma nova postura, uma nova consciência, né? E a gente está aqui agora, se reunindo, fazendo trabalho sobre isso, também é uma mobilização. Então, eu agradeço desde já a participação de todos aqui e a Dai também, que se juntou ao pessoal do grupo de estudos que está aqui também participando desse momento. E Vivian, seu trabalho também foi excelente. Muito bem, Celeste. E assim, como você falou, né, é importante que a gente perceba que a violência está posta, né, no nosso ambiente educativo, seja ele da educação básica, seja ele da educação superior, né, porque no Laboratório de Estudos Étnico-Raciais, ao qual eu faço parte, a gente, nos nossos primeiros eventos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a gente tentou abarcar a teoria, né, a base ideária do racismo posto na própria universidade, a gente se deparou com comentários de estudantes dizendo que não existia racismo na nossa universidade, né? Então, assim, quando a gente se propõe a discutir sobre a violência posta, imposta, degradativa, que está ali, às vezes a gente não quer nem perceber que ela está. Então, o primeiro ponto é perceber que ela existe, né? Como é que eu vou combater se eu nem admitir que eu também faço essa violência? Eita, gente, meu computador vai descarregar. Porque todos nós estamos nesse meio social, então essa violência, ela está em todos nós, a gente precisa combater a partir de nós mesmos, e é óbvio que a escola também faz parte disso. Gente, um segundo. Maria, você poderia fazer algum comentário enquanto eu ajeito aqui? É bem rapidinho. Bom, gente, muito bem. Nós podemos ir passando para as próximas apresentações, né? Porque eu tenho Não, Maria, não. Falta meu comentário, falta o de Vivi e falta do professor Leonardo, meu amorzinho. Bom, caso vocês queiram fazer, então fiquem à vontade. Em relação a você, Vivian, né? Comentário que eu ia fazer. A gente trabalhou no texto a ordem discursiva a partir do ideário freiriano, né? Que é também uma reflexão que a gente faz a partir dos estudos do GEPIF, né? Que é o Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire. E aí a gente traz no trabalho como que está posto a base discursiva violenta, né? E a gente se propunha a pensar nessa violência, que inclusive um diálogo que eu tive com Vivian, enquanto a gente estudava, essa proposta foi de Vivian, né? E, assim, a temática reflexiva, né, a partir de alguns diálogos que a gente teve sobre a nossa fala, né? Eu não posso falar do jeito que eu falo na minha casa, na sociedade, porque não é culto. E o que não é culto não é valorizado mediante alguns aspectos, né? Isso também é violência, gente. É importante percebermos que a violência está no momento que a gente valoriza algo que não é nosso. Não é do nosso cotidiano. Porque como é que eu vou chegar na universidade? Eu venho de um local onde eu utilizo várias palavras coloquiais que não estão na normativa culta. E o que é essa normativa culta, né? Aí eu chego na universidade e aí dizem para mim o seguinte: você não pode falar desse modo. Se você for ser mestranda, se você for ser doutoranda, se você for ser professora de sei lá o quê, se você for ir para qualquer cargo, né, mais alto da sociedade, de um padrão que eu não sei que padrão é esse, um padrão que desvaloriza, que desumaniza, que violenta, que não é popular. E aí, por que a gente traz Freire nesse diálogo sobre a ordem discursiva? O que está posto nas obras de Freire sobre essa valorização da linguagem de cada um? Porque
A gente fala sobre a valorização da linguagem, mas a gente violenta e diz assim, não, mas você não pode falar assim. Eu escuto isso diariamente. Eu trabalho em vários espaços educativos, onde eu sou repreendida diariamente pelo meu modo de falar. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa, né, uma das minhas chefas, e ela disse, não, essa palavra você não pode usar, você não use essa palavra, que é uma palavra do meu cotidiano. É meio que uma gíria, não era nem nada feio. Mas a gente se presta ao papel de valorizar um culto que não é popular. E aí, assim, o nosso trabalho, ele traz uma denúncia, é uma denúncia forte. Que valorização é essa? Quando a gente foi escravizado, como bem colocou Celeste, foi imposto para a gente essa forma culta. Essa forma culta, ela não é regional. E ela não é valorativa do falar de cada um. É importante que a gente reflita sobre isso, porque a gente violenta e se violenta quando a gente esquece de valorizar esse regional. Mas eu valorizo. Valoriza como? Impondo para o outro que ele tem que falar como você acha que tem, porque na normativa culta é assim. Será que a gente está certo? Não sei, né? Não sei. Eu só sei que a gente é obrigado a seguir o sistema. Mas a gente traz essa denúncia, né, Vivian? Será que isso está certo? Que tipo de violência, que tipo de reflexão está posta nesses discursos, né? E aí Paulo Freire, ele traz a educação popular. Quando a gente fala em educação popular e a gente desvaloriza o outro por causa de uma linguagem culta, desculpe, mas não é popular, tá? É bom se lembrar, não é popular e não é freiriano. Eu gostaria de ouvir Vivian, né, sobre a temática, porque eu sei que ela tem algo para falar sobre essa violência, essa denúncia, a partir do discurso de Freire sobre a educação popular e a normativa culta, e em seguida o professor Leonardo Diniz vai fazer as considerações dele, né, e a professora Aparecida vai continuar com a mediação. Agradeço, pessoal, pelos comentários. E realmente, Daiane, esse processo de valorização da gramática, da norma culta, realmente dilacera muitos conhecimentos em muitas pessoas, eu diria. Porque eu, como nordestina, tenho um sotaque totalmente arrastado. Eu não deixo o meu sotaque de forma alguma, porque eu sei que eu estou trazendo os meus ancestrais, as minhas raízes ao mundo. E isso não deve ser errado, pelo contrário. Eu não devo deixar de ser quem sou por causa de um padrão imposto pela sociedade. Você pode me pedir qualquer coisa, mas isso não. Não vou perder as minhas raízes por causa que você não aceita a minha... Você se esconde o seu preconceito utilizando a norma culta. Então, eu trago também a questão das pessoas da zona rural, que a partir do momento que elas chegam na escola, elas são violentadas pelo seu jeito de falar, pelos seus costumes. Isso eu falo por experiência do meu cunhado. Meu cunhado, quando ele chegou aqui na rua, veio estudar aqui na cidade, ele sofreu muito preconceito. Isso não só dos professores, mas também dos outros estudantes, dos amigos, dos familiares também. Então, por quê? Por que desvalorizar a minha fala? O que isso te afeta? Por quê? Porque esse sotaque é tão ofensivo para você que você precisa me obrigar a falar numa normativa culta. Sabe? Então, esse é um tipo de violência, e é uma violência também do que foi falado por Celeste. Os colonizadores trouxeram para cá uma normativa culta, e até hoje, se você falar que quer aprender o tupi, por exemplo, você é chamado de louco, você é chamado de uma pessoa que não está nem aí para a vida. Por quê? Porque só o inglês, que é a língua universal, é valorizada. Então, se você sabe o idioma tupi, pouco importa, porque o que vai valer é o inglês. O inglês é que é a língua universal. Então, essa violência não é de hoje. Essa violência é desde quando os portugueses invadiram, porque não foi
descoberto, foi invadido. Passo agora a palavra para o professor Leonardo e agradeço, Celeste, pelo seu imenso trabalho, muito cheio de conhecimentos, é muito rico. E vou parar de falar que eu falo muito. Bom, eu vou só fazer algumas observações bem rápidas, porque todos que me antecederam foram bem completos e complexos, né, nas suas falas e colocações. Celeste e Daiane, parabéns pelo desenvolvimento do trabalho. A sonoplastia na apresentação de Celeste foi maravilhosa, muito somou ao nosso GT, certo? Parabéns até por isso. Então, eu gostaria apenas de fazer um comentário sobre uma frase da introdução do trabalho que chamou a minha atenção quando ela coloca o seguinte: pensar a escola tende a ser complexo. E aí, quando eu visualizei essa palavra complexo, aí me veio automaticamente um questionamento natural de quem está numa discussão como essa que a gente está fazendo. Como será que é vista, como será que é estudada, como será que é pensada a complexidade do ambiente escolar? É fato que o ambiente escolar ele é complexo. Quanto a isso, não há dúvida alguma. Existe uma complexidade. Quando pensamos no fenômeno da violência no ambiente escolar, também estamos pensando em um outro fenômeno também dotado de complexidade. Mas como essa complexidade é vista, se é que ela é vista, e quando é vista, como é tratada, entendida, percebida e utilizada? A violência na escola, como na apresentação de Celeste ficou muito claro isso, ela é um fenômeno porque tem causas múltiplas, mas a violência que acontece dentro da escola, ela não nasce ali, ela nasce extramuros, se manifesta de diversas formas também dentro do ambiente escolar, mas dificilmente tem sua gênese na escola. Só que quando a gente vai pensar nessa complexidade, a gente é levado também a entender que se são múltiplas as causas, também vão ser múltiplas as consequências. E quando a gente pensa, por exemplo, em perspectiva intercultural e descolonial, são outras complexidades que vão se debruçar também dentro desse mesmo ambiente escolar. Parabéns, Celeste, pelo trabalho, parabéns, Daiane, também, pelo trabalho e pela apresentação. Agora, quando eu me deparei com a ordem discursiva e vi na apresentação de Vivian, parabéns também, uma palavrinha chamada antidialogicidade, aquele emojizinho com as estrelinhas nos olhos, foi mais ou menos por aí. O ambiente escolar, como o próprio Paulo Freire, né, que é o nosso guia, aqui, o nosso mestre, né, da discussão, ele defendeu a dialogicidade, ela precisa ser sempre compatível com esse ambiente escolar. Porque a violência, ela encontra espaço exatamente quando não existe dialogicidade. Então, se falta dialogicidade, todo o resto, em consequência, também vai faltar. Então, quando a escola, ela realmente, daquele ponto de vista complexo que eu acabei de mencionar, ela é trabalhada também numa perspectiva dialógica, não tem como deixar de relacionar os dois trabalhos. Como é que fica a perspectiva intercultural nessa complexidade e nessa dialogicidade? Como é que fica a perspectiva não colonial, que vai muito além da decolonialidade? Vamos falar da descolonialidade. Como é que fica o multiculturalismo, que vai além do interculturalismo? É uma série de complexidades. A escola é um ambiente complexo. Então, parabéns pelos trabalhos, parabéns pelas apresentações, parabéns pelas abordagens. Mas realmente acredito que, na minha perspectiva, as palavras-chave, né, que pelo menos chamaram mais a minha atenção nas duas apresentações foi exatamente complexidade e antidialogicidade. E como é que o ambiente escolar pensa nessas duas perspectivas e trabalha nessas duas perspectivas. E acredito que as duas são, dentre os muitos desafios que a escola brasileira enfrenta, alguns que precisam ser encarados de frente.
Muito bem, gente, passando adiante, agora eu convido a Anaíse, né, para que ela possa vir apresentar o trabalho dela, que vai tratar sobre a violência contra a mulher no Brasil, sob a perspectiva da educação. Anaísa Queiroz de Oliveira e Daiane Lopes de Medeiros. É com vocês, meninas. Olá, bom dia. Eu sou Naísa Queiroz, eu sou graduanda do curso de Pedagogia pela UFRN de Séries Caicó. Eu também sou integrante do GPIF, coordenado por Maria Aparecida, e eu tive a ideia de escrever sobre a violência contra a mulher porque é uma temática muito importante e também porque eu tive vivências na minha família que a mulher era muito invisibilizada. Mesmo ela sendo guerreira, trabalhadora, tanto quanto o homem, ela tinha que estar na função de obediência. Então, isso era uma coisa que eu ia percebendo desde cedo. Tá travando um pouco aqui para mim? Pode continuar, Naís, aqui a gente está escutando você. Pronto. A temática é a violência contra a mulher no Brasil sob a perspectiva da educação. Os objetivos gerais são pesquisar as contribuições da escola no combate à violência contra a mulher. Objetivos específicos é escavar a categoria violência contra a mulher, analisar as contribuições da escola no combate à violência contra a mulher, refletir acerca da valorização da mulher para uma sociedade mais justa e igualitária, e foi utilizada pesquisa bibliográfica com análise em conteúdo de Bardan. O questionamento é: como a escola pode contribuir no combate à violência contra a mulher? Eu vejo a escola como um espaço ideal para dialogar com as crianças, com as famílias, acerca do quanto a violência acerca da questão contra a violência contra a mulher. E por a violência ela ter uma certa ancoragem no patriarcalismo, na supervalorização da masculinidade, a mulher ela é vista de forma invisibilizada e é importante dialogar a respeito da nossa importância para a sociedade. E eu vejo a escola como um espaço apropriado por ser um espaço onde se discute a educação. E baseando-se nos dados postos lá no artigo, na parte introdutória, o quanto a violência é muito presente, o quanto ainda somos mortas por motivos banais, e é importante que as nossas crianças tomem consciência desde cedo. Agora eu convido Daiane para dar continuidade à apresentação. Obrigada, Naísa. E aí, no desenvolvimento, né, do trabalho, a gente traz algumas reflexões, né, sobre essa prática pedagógica combativa no aspecto da valorização da mulher, né, que, como bem a Naísa falou, existe, né, assim, o histórico de violência contra a mulher é longo, né, ao longo de toda a história da humanidade, né? Sempre a mulher foi posta em uma posição, pelo menos assim, em todo o aporte teórico que eu tive a oportunidade de estudar no meu percurso formativo, sempre a gente vê, né, a mulher numa proposição de minoridade, de desrespeito, de desvalorização, né? E aí a gente traz essa discussão, né, porque a mulher, ela é fonte de vida, né, fonte de muita luz, de muito amor. E claro que eu saí agora um pouco do percurso assim mais epistemológico, né, com essa fala, trouxe um pouco mais de sentimentalismo, mas a valorização da mulher é muito importante para uma sociedade mais justa e igualitária, né, equitativa, mediante os aspectos de direitos garantidos a todos em sua existência, a partir do simples fato de estar vivo, né? Então, é muito importante, né? Eu agradeço muito a Anaísa por trazer essa discussão, né? Ela me procurou para a gente dialogar sobre esse tema, e a gente foi estudando, dialogando, pesquisando. O artigo, ele traz
muitos dados, né, que a própria Anaísa buscou na internet, são dados simples de encontrar em sites simples, mas que nos fazem refletir sobre esses dados de violência, de morte, e como isso está posto, né, na prática pedagógica da escola. Como a gente levar essa discussão para a prática pedagógica da escola, né? Então, foi isso que o artigo se propôs a desenvolver, né, a partir desse materialismo histórico dialético, a partir de Masson 2012, onde ele dialoga bastante, né, o autor, sobre essa valorização e desvalorização do ser feminino, né, e também posto essas relações de singularidade e universalidade a partir das práticas pedagógicas no ambiente escolar. Eu acho que é uma temática muito complexa, e aí pegando, né, as palavras já citadas anteriormente nas apresentações pelas meninas e pelo professor Leonardo e pela professora Aparecida, essa complexidade posta no ato educativo, a todo momento ela se evidencia, e quando a gente pensa o fator feminino, se evidencia mais ainda, porque não é simplesmente trabalhar o dia da mãe na escola. Claro que é importante, né? É uma conquista, né? É uma conquista. Assim como o Dia da Mulher é uma grande conquista, até porque essas datas elas surgem depois de uma grande, imensa, trágica situação de violência, né? Muita morte. Então, claro que é importante, mas não é só isso. Tem muito mais, né? Então, a gente visa discutir no artigo quais aspectos estão postos nessa violência, nessa desvalorização do ser feminino e como isso pode aparecer na prática pedagógica. Até mesmo o modo como a relação homem e mulher aparece no ambiente educativo nos faz refletir sobre essa violência, né? Sempre o professor homem, ele é mais respeitado, mais ouvido e tem mais voz na escola do que a professora mulher. Então, apesar de que na parte pedagógica, né, na parte do infantil, geralmente as mulheres estão postas com mais valorização. Mas aí eu trago uma reflexão que nem está no artigo tão clara. Que valorização é essa da mulher nos primeiros anos do ensino iniciais? É uma valorização do ser feminino ou é uma valorização da funcionalidade da mulher de apenas ser aquela que cuida e de a obrigação do cuidar ser sempre do ser feminino? Como a educação no percurso infantil, né, voltada para a criança, sempre é vista mais pelo lado da mulher, essa valorização no pedagógico, né, dos anos iniciais, é mais para a professora, mas não pelo fato da valorização do feminino, mas pelo fato da mulher ser vista como a cuidadora da casa, como a cuidadora dos filhos, e dessa obrigação ser vista sempre e somente para a mulher, né? E aí, em vários diálogos que eu tive com a Anaísa, a gente falou muito sobre isso, né? Que ela conversava comigo, né, sobre a mulher ser vista apenas com essa posição de cuidados da casa e de cuidados das crianças, né? Então, isso também é uma violência posta. E aí, passando adiante, a gente aborda no artigo a naturalização da violência e a objetificação da mulher, a diversidade regional e educacional, né, postas na perspectiva feminina e educativa, a valorização da mulher como um âmbito possível no aspecto do pedagógico, certo? No aspecto das ações pedagógicas escolares, fomentar a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como prática pedagógica integrativa acerca da temática de violência. E aí trazer, né, isso significa o quê? Trazer esse percurso pedagógico para estar integrado a toda essa valorização feminina e contra violência, e não violência. E aí aqui, nesse discurso posto nessa frase, né, fomentar a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como prática pedagógica integrativa acerca da temática de violência, a gente já encontra aqui, como diz a professora Aparecida nas orientações a gente, né, a gente já encontra aqui uma questão de TCC, porque tem muito o que se pensar
nessa prática integrativa, nessa interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? Como que essa valorização feminina ela pode estar integrativa. E na prática pedagógica, no aspecto humano, na vida cotidiana de cada um, no seio social. Então, assim, é muito complexo. A palavra complexa, ela vem sempre aparecendo. Eu gostaria de reiterar também que essa palavra educação complexa, né, eu, pelo menos, aprendi com a professora Aparecida, né, quando eu entrei no GPIF, todos os trabalhos da professora Aparecida, que é nossa orientadora, sempre trazem a questão da educação em seu âmbito da complexidade. Então, o mérito no aspecto da minha fala vem daí, e eu gosto de reiterar. Estratégias metodológicas de enfrentamento aos problemas, né? A gente vai trazer um pouco sobre essas estratégias metodológicas também. De acordo com a Lei 14.164, sancionada em 2021, a prevenção da violência contra a mulher deve estar incluída na base curricular da educação nacional, essencialmente como tema transversal e de caráter expositivo reflexivo. As instituições escolares devem encontrar possibilidades para enfrentamento à violência instaurada no seio feminino de nossa sociedade, estando essas possibilidades na concretização de práticas pedagógicas dialógicas que proporcionem debates sobre a desigualdade e a pluralidade, estimulando o respeito de gênero, coadunado ao empoderamento coletivo de meninas e mulheres, entendendo-se como protagonistas. E aí a gente traz esse trecho, né, dos resultados para sintetizar um pouco, e nesse trecho eu destaco a questão da dialogicidade como primeiro e talvez o melhor ponto, né, de se pensar toda e qualquer transformação, inclusive no combate à violência contra a mulher. Eu convido, né, a Anaísa para ela fazer as considerações a partir daqui. Aqui elencamos alguns pontos importantes para cumprir nosso artigo, que são fomentar a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como prática pedagógica interativa acerca da temática da violência contra a mulher, perpassando todos os conteúdos e componentes curriculares, trabalhar temáticas de desconstrução da percepção da sexualidade da sociedade, assim como as questões que envolvem gênero, como forma de dialogar e refletir sobre o respeito, tratar de forma efetiva as ações que se fundam no planejamento do professor. Datas de combate ao tema bem articuladas, propositivamente, utilizando-se da ludicidade para abarcar com certa leveza a crueza do tema. Firmar parcerias com os segmentos que defendem a mulher como espaços públicos de promoção e garantia de direitos, trabalhando educação escolar a partir da atuação dentro e fora da escola. Lutar pela promoção de formação adequada para os educadores, com foco no tema da violência feminina. Possibilitar a organização de um currículo educacional facilitador de diálogo entre todos os sujeitos com relevância direta na ação pedagógica e relação direta com o aprender e ensinar para a libertação das classes oprimidas. E mediante o exposto, identificamos que o combate à violência e à igualdade de gênero é pouco abordado nas escolas do Brasil. Assim sendo, notificamos em escrito a urgência em educar para a paz, combatendo todas as formas de violência instauradas na estrutura opressora da sociedade, principalmente a violência de gênero, que aqui nós já temos a pesquisar. E gostaria de agradecer pela oportunidade. É meu primeiro artigo, e eu agradeço demais ao GT, agradeço ao GPIF, a Maria Aparecida e a Daiane Lopes por ter escrito comigo e por me ajudar em tudo que eu precisar durante a escrita. Obrigada. Bom, gente, parabéns, meninas, excelente apresentação, uma temática bastante, né, séria e necessária ser tensionada aí, e vejam o quanto que a educação, ela se espraia
para dar conta de tantas facetas, né, de tantos searas que ela se envolve. Até porque, até porque a essência da escola é a humanização, é a humanidade, né, o ser humano. E esse ser humano, ele é oriundo de um contexto sócio-histórico, político, cultural, econômico, social, emocional, limitado, né? Digamos assim, limitado ou expropriado ou expatriado, enfim. Então, dada a essas precariedades existenciais, nós percebemos o quanto que a educação cumpre um papel importante para tensionar temáticas desta natureza, certo? E aí, nessa perspectiva de tensionamentos e possibilidades de um outro mundo possível, de outras pessoas, né, mais humanas, mais saudáveis, inclusive, eu convido a Sara Milena para fazer a apresentação do trabalho Círculos de Cultura de Paz na Prevenção da Violência Escolar, promovendo uma cultura de paz nas escolas. Sara Milena se encontra? Bom, gente, então, dada a ausência de Sara Milena, eu convido agora para fazer a apresentação Vívia, que vai falar sobre a linguagem culta normativa, certo? Enquanto uma prática inclusiva ou violenta, né? Então, acredito que, inclusive, Daiane fez o comentário anteriormente, que foi mais voltado para esse trabalho do que o que havia sido apresentado, né? E aí agora eu convido Vivian Liégia, Joyce de Araújo Medeiros e Daiane Lopes para que possam apresentar a essência do trabalho linguagem normativa culta, inclusiva ou violenta, para inclusive entender o discurso o comentário que Daiane fez sobre a linguagem normativa culta na perspectiva freiriana, quando nós estávamos falando do outro trabalho que abordava, né, a ordem discursiva da violência escolar na perspectiva freiriana. Bom, então é contigo, Vívia e Joyce e Daiane. É com vocês, meninas. Bom dia novamente, pessoal. Infelizmente, Joyce não pôde participar porque ela está em outra cidade fazendo um tratamento no SISO, mas juntamente com Daiane e ela, nós pensamos essa perspectiva de linguagem normativa culta, inclusiva ou violenta, a partir de... Nossa, sempre esqueço o nome dele. Mas a partir do seguinte autor, que vai estar aqui no slide. Como metodologia, o nosso trabalho partiu da curiosidade epistemológica em descobrir mais sobre como a linguagem é abordada em sociedade, em especial como a norma culta padrão age em sociedade. Quando eu utilizo o termo norma culta padrão, seria a gramática, inversão gramática. Então, seguiria todos os padrões da língua portuguesa. A metodologia utilizada resulta em uma pesquisa qualitativa com aparato bibliográfico a partir da obra Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, do autor Bagno. Sempre esqueço o nome dele. Faremos o uso da análise de conteúdo com a realização da análise dos dados, em que a categorização é facilitadora de desmembramento textual analítico. Como pergunta embasadora, nós tivemos, quando falamos sobre a gramática normativa culta, remetemos à norma padrão da língua portuguesa, ou seja, o conteúdo selecionado e posto como universal. Mediante a isso, podemos nos perguntar, a linguagem normativa culta, que retrata apenas uma parte visível da língua, é realmente inclusiva? Semelhante ao meu outro trabalho, eu trouxe alguns trechos do nosso artigo. O Brasil ele é fruto de uma miscigenação de etnias, povos e culturas, que conta com inúmeras identidades,
Então, basicamente, nós temos a diversidade dos povos indígenas, dos invasores europeus e de vários outros povos, como as pessoas que vieram escravizadas da África. Porém, essa pluralidade não quer dizer que toda identidade é valorizada. As nossas diferenças geográficas acabam sendo motivo de conflito. E isso não é uma coisa atual. Por exemplo, se eu, nordestina, for para São Paulo, a primeira coisa que vão dizer, ela é Paraíba. Por que é Paraíba? Tudo que vem do Nordeste, o pessoal pensa que é burro, é Paraíba no sentido de ser distante daquela camada social. Então, o meu sotaque não é o certo, a maneira que eu falo não é a certa, e o que eu estou fazendo é uma burrice, independente de eu ter ou não graduação, de eu ter ido à escola ou não. Quando voltamos o nosso olhar para a realidade brasileira, nos deparamos com inúmeros ataques. Isso a gente percebe, por exemplo, na época das eleições. Quando o Lula ele foi eleito, quem foi que mais sofreu com os ataques? Os nordestinos. Isso já explica muita coisa, porque nós já tínhamos esse preconceito. Eles já tinham, eu não tenho. Eles já tinham esse preconceito contra o Nordeste. Então, quando não seguimos o padrão que eles nos propuseram de eleger um outro participante, já é outro motivo. Então, já volta a questão da xenofobia, já volta a questão da violência linguística. Mas o que é preconceito linguístico? É uma discriminação de indivíduos, grupos e classes ocorrido pela maneira de como se comunicam com outros sujeitos e discriminam, ou seja, marginalizam, riem e ofendem pelo modo de se comunicar verbalmente. Pode-se dizer que a língua não é neutra e nem será na fala do indivíduo. Muitas vezes, quando nós falamos, a nossa fala vem carregada de preconceitos. Isso já foi muito bem abordado por Celeste Aurora. Isso não se prende somente a alguns locais de nossa sociedade, mas dentro da escola. Como eu já citei, meu cunhado ele foi criado na zona rural e quando ele veio para a escola, ele sofreu muito preconceito por alguns, agora eu esqueci, por alguns adjetivos que ele utilizava, por alguns termos, e acabou que ele não se sentia bem ao falar em sala de aula. Tanto que ele não gosta de falar em público justamente pela maneira que ele fala. E nós perdemos um cidadão crítico por causa do preconceito. Por quê? Porque ele não tem a coragem de falar, ele não tem a vontade de falar. Porque ele sempre vai ser vítima daquele preconceito. Na nossa língua portuguesa, nós temos inúmeras variantes. São diversas e inúmeras. Um exemplo disso é o nosso falar nordestino. Falar nordestino, entre muitas aspas, porque cada região tem os seus adjetivos, os seus termos. Por exemplo, na minha sala, são pessoas de inúmeras cidades. Temos Jacari, São João do Sabugi, São José, enfim. E o termo pirulito, aqui em Caicó, lá em Acari, eles chamam de pelota. Teve uma colega minha que falou isso, eu fiquei meia hora assim olhando para ela, sem entender o que era pelota. Depois é que eu fui perguntar, porque eu tinha vergonha de saber o que era. Mas, gente, não tenho vergonha, sempre pergunto. E outro exemplo é o pessoal de São Paulo que puxa o R. Porteira, porta, portão. Seria chamado de caipira. Isso é reflexo do preconceito linguístico. Não é porque ele não existe na nossa norma culta que quer dizer que ele está errado. Eu trouxe uma citação de Bagno, que eu achei muito interessante, que considera que a língua é semelhante a um rio fervoroso,
com paisagens e percursos diferentes, estando em constante movimento e mudança, independente das condições climáticas. Mas a gramática normativa se considera apenas uma lagoa, sem movimentações, antiga e que só se modificará após uma enxurrada. Além disso, a gramática normativa formula aquilo que chamamos de norma culta, que retrata apenas facetas da língua. Então, quando a gente trata da normativa culta, não quer dizer que ela é a certa, porque a nossa língua, ela é um rio fervoroso, mas ela retrata apenas partes dessa língua. Então, não adianta você dizer que está certo, porque é só um retrato, poucas coisas. Apesar de limitada, tal elemento é utilizado não somente como um padrão, mas também é utilizado como um mecanismo de opressão, intolerância e repreensão. Então, quando a gente para analisar no contexto escolar, é muito valorizada a normativa culta. Mas será que ela é realmente inclusiva? Será que ela realmente retrata uma coisa boa? Ou será que ela é somente um elemento de opressão? Para que retire a nossa cultura, a nossa identidade e sirva apenas como um padrão. E isso é muito imposto no capitalismo. Ele não liga para a sua identidade, para a sua cultura. Ele apenas se preocupa em você estar pronto para o trabalho, para novos cargos, ocupar novos espaços. Então, você tem que seguir aquele padrão, somente o que o capitalismo quer que você siga. Então, é também um mecanismo de alienação. E os resultados? A educação por si só não tem o poder de modificar a sociedade, mas é capaz de formar e transformar cidadãos que poderão mudar verdadeiramente a sociedade. Então, a partir da escola, nós temos um mecanismo de mudança desse preconceito, para que revejamos, para que a gente consiga rever o que realmente é posto nessa língua padrão. Será que ela realmente traz os educandos para a escola? Será que ela realmente emancipa? Para o segundo ponto, para realmente formarmos cidadãos críticos, devemos compreender que a língua deve ser levada em consideração, sem nos determos friamente às regras impostas pela gramática, possibilitando a descoberta de mundos, culturas, saberes e experiências. Ou seja, não é porque eu não sigo uma norma culta padrão que eu sou uma pessoa desprovida de inteligência, que eu sou desprovida de conhecimento. Não, eu sou um mundo. Cada um é um mundo dentro de si. Cada um tem o seu mundo. Então, por que eu não posso colocar para fora esse mundo apenas por não ter o conhecimento da norma culta? Ela é apenas um padrão, mas que não deve ser um sistema de opressão. Ao nos conectarmos com os estudantes, nos conectamos com os futuros cidadãos responsáveis pelo progresso mundial, para que assim possamos construir e buscar novos conhecimentos para sua formação crítica, baseada na educação valiosa, instigante e emancipatória. Ora, quando nós estamos na escola, nós estamos formando cidadãos. Então, que cidadãos nós estamos formando? Será que são aqueles cidadãos críticos que realmente participam da sociedade? Ou eles simplesmente vão perpassar, vão continuar com aquele sistema opressor? Vai continuar aquele mesmo problema porque nós não temos aqueles cidadãos críticos. Porque eles não foram instigados a despertar a sua criticidade. Por quê? Porque eu não sigo a norma culta padrão. Então, o seu argumento é inválido. A conclusão: a utilização da norma culta pode gerar inúmeros impactos negativos, como o preconceito linguístico, já falado anteriormente. E um dos grandes espaços que nos deparamos com tamanhas injúrias é o contexto escolar. E as formas de extinguir o preconceito linguístico enraizado em nossa sociedade é a presença da educação conscientizadora, muito bem abordado por Paulo Freire, na Educação para a Liberdade. E transformar a educação em um movimento significativo não é fácil, realmente. Não é um processo que começa hoje, não é um processo que vai terminar amanhã.
é preciso um constante processo de ressignificação, que começa desde o nosso processo formativo, desde a formação de professores. Mas ele é valioso para a formação de cidadãos críticos e éticos, que busquem a equalização e desenvolvimento social, sem marginalizar os demais, independente de sua crença, linguagem, cultura e etnia. E os agradecimentos aos colaboradores do evento, como também o espaço cedido. Agradecemos também pela oportunidade de aprendizado e conhecimento, o qual enriquece o nosso processo de ensino-aprendizagem. E eu termino com a frase de Paulo Freire, que a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coração. Nossas referências. Bom, gente, parabéns, meninas, excelente temática, né? Vocês querem tecer algum comentário, tendo em vista que ele já foi posto aí, supracitado anteriormente? Fiquem à vontade, tá? Professora Maria, eu vou fazer apenas uma observação interessante que me chamou a atenção, com a permissão da professora Daiane também, querida coordenadora aqui deste GT. Primeiro, parabenizar, né, claro, pela apresentação, mais uma vez, e externar minha felicidade em ver da curiosidade epistemológica, não é? Como foi colocado aqui no trabalho, a curiosidade epistemológica em descobrir mais como a linguagem é abordada na sociedade. Estamos vivendo a era do letramento digital, né? Então, a linguagem não se limita mais apenas a aspectos ou características de verbalização, por exemplo. E quando Vivian, na apresentação, colocou sobre dificuldades, problemas, enfrentamentos, lutas, sobre preconceitos, atitudes discriminatórias em relação a questões regionais, não pude deixar de me perguntar como é que o letramento digital vai estar sendo pensado e encarado a partir da realidade pós-moderna que a gente vivencia. Não é porque se nós, por exemplo, nordestinos, com o nosso sotaque arrastado, com o oxente, né, que a gente fala e utiliza com tanta frequência, essas marcas regionais também nos acompanham na linguagem que não é escrita e que também não é falada, mas é digitada, por exemplo, e é linguagem do mesmo jeito. Então, acredito que fica, não é, a ressalva de que a gente precisa, de fato, sempre preservar a visão de que a educação, como foi colocado aqui no material de apresentação, a educação sozinha ela não consegue transformar e nem mudar a sociedade alguma. Mas a partir do momento em que, como cidadãos, não é, que falam, que verbalizam, que pensam, que agem, que se expressam, mas se somos transformados por ela, então já estamos bem encaminhados para fazer com que a nossa sociedade também se transforme, principalmente, e não menos importante, nas questões referentes à nossa comunicação. A linguagem, no século XXI, ela adquiriu roupagens que em séculos anteriores, ou vou trazer mais próximo da gente, em décadas anteriores, jamais se cogitaria que ela poderia ser utilizada. Então, na década de 1990, quando a gente pensa, por exemplo, com o marco da internet, com o marco das redes sociais chegando, então, como é que a linguagem agora se comporta diante dessa nova roupagem, ou desses novos ambientes em que ela agora vai começar a chegar? Aí eu já sou, quando a gente relaciona com violência escolar, só para fechar minha fala, eu já penso numa outra situação. Existe um lado da internet que não é rastreável, que não é visto, que não é monitorado e que não é fiscalizado. A Dark Web, né? Também conhecido como Deep Web. E nesses ambientes também há linguagens, também há comunicação. Então, se eu não posso ver, se não posso fiscalizar, se não posso monitorar, quem acessa? Que tipo de linguagem está utilizando? Que tipo de comunicação está sendo feita? Será que é uma comunicação realmente não violenta?
Os estudos e pesquisas mostram que não. Só que essa linguagem, essa comunicação, por exemplo, que é feito nesses espaços, não fica nesses espaços. Transcende, sai e chega até a gente. Então, quando a gente pensa em linguagem, quando a gente pensa em comunicação, quando a gente pensa em linguagem violenta ou inclusiva, isso está mais próximo da gente do que a gente imagina. Inclusive, a própria linguagem violenta. E muitas vezes, quem usa a linguagem violenta sou eu. Infelizmente. Muitas vezes, o utilizador dessa linguagem não inclusiva, antidialógica, né, voltando, né, às apresentações anteriores, muitas vezes sou eu. Então, preciso me transformar para poder transformar a sociedade. Parabéns, Vivian, pelo trabalho, pela apresentação, parabéns, Joyce, parabéns, Daiane, também. Muito bem, gente. Mais alguém quer tecer algum comentário? Bom, gente, então, nós já podemos ir registrando a nossa presença, né, nesse GT, nessa manhã, e estaremos indo para os finalmente. É importante salientar que as questões onde elas permeiam, né, esse último trabalho que diz respeito à questão da norma culta, me lembrou muito, viu? E aí eu deixo como referência para as autoras o artigo científico do professor Flávio Brainer, que ele fala sobre a educação popular, um elixir para a redenção. E nesse artigo ele vai falar sobre a essência da cultura popular, né, da cultura popular, e também vai dizer como que se deu, né, o início desse processo de expropriação e expatriação dos povos originários, dada a evasão, dada o processo de invasão que ocorreu no território brasileiro, e que é interessante a gente salientar que, por mais que a gente mencione sobre a questão da educação, da violência, né, e responsabilizamos a educação para combater todas as práticas de violências, todas as formas de violências, acontece que essas violências, elas estão impregnadas em nós, né? Então, nós precisamos fazer um exame de autoconsciência, precisamos nos posicionar da melhor forma possível para que a gente possa ir nos desaculturalizando da cultura da violência que vai nos tornando o que somos, né? E quando eu menciono isso, eu penso muito nos ambientes familiares, nos ambientes domésticos, né? Do quanto que as pessoas nos podam, nos castram, nos violam, nos negam, nos anulam, nos ocultam, e etc. e tal. E aí a gente precisa sempre estar rompendo esse processo de invisibilização, né, de inexistência, porque somos sempre sujeitos dominados, né? As crianças mesmo, elas não têm vontade própria, embora sejam sujeitas de direitos, sujeitas de vontade, sujeitas de desejos, né? Mas os adultos, na figura dos pais, né, quando eles estão com os seus filhos, eles estão sempre ali proibindo, né? Proibindo, e, mediante todo esse ranço, toda essa cultura da violência, né, e vive atrás a questão do silenciamento, porque o cunhado dela sentia-se envergonhado, porque ao falar era ridicularizado, né, as pessoas podiam achar graça do modo dele falar, ou das palavras que ele usava, etc. e tal, isso acaba constrangindo, e é um modo, né, de você anular o outro, silenciar o outro,
executar o outro, etc. e tal. O que cabe ao processo educativo, enquanto sujeitos, né, que somos nós que fazemos, nós não podemos falar da educação sem nos implicarmos na ação, né? Quando nós nos ocupamos em pensar esse GT e nos disponibilizamos a refletir sobre essas questões que poderíamos ter escolhido, né, um ciclo de estudo interdisciplinar, nós poderíamos ter escolhido quaisquer outras questões, né, como a própria questão da tecnologia, da ciência, da educação, etc. e tal, a essência da pedagogia, né? Mas não, nós optamos por falar sobre a temática da violência que está em auge, né? São tantos casos que para além da hierarquia ou da relação opressor-oprimido nos ambientes formativos, nós temos os atos bárbaros que acontecem, né? Inclusive, esse ano, no Fantástico, um menino sofria bullying severamente e a gestão escolar não tomou as providências que deveria ter tomado, e ele chegou a óbito, né? Levou uma surra dos amiguinhos lá da escola, levou uma surra tão grande que houve danos internos ao corpo dele, que ele ficou sem respirar e acabou morrendo, né? E acabou morrendo. Temos também aquele caso da creche, onde as crianças foram mortas, né? Drasticamente, foi uma pessoa adulta que invadiu a escola e que tocou fogo na creche, enfim, né? Então, esses atos bárbaros legitimam e credibilizam, né, a dureza da violência, a crueldade da violência, e que essa violência está, de certo modo, em nós, né, nas pessoas que constituem o ambiente escolar. E por isso a essência de nós estarmos sempre buscando nos autoavaliar, nos melhor polir, né, nesse processo de vir a ser, para que a gente possa ir amenizando essas adversidades, essas barbaridades, porque o mundo que a gente quer tem que ser construído por nós, né? Eu tenho que ser o exemplo, né? Agora, também eu não posso me deixar valer pela régua do outro, né? Porque a régua do outro nunca vai ser uma régua que, de fato, legitime a essência do que você realmente está pretendendo fazer, sabe? É como tem uma fábulazinha, gente, eu já me encaminho para os finalmente, e depois passarei a palavra para os demais coordenadores, mas tem uma fábulazinha que diz o seguinte, né? Eu não vou ler, eu vou apenas falar a essência, que é do homem que sai em seu burro com sua carga. E aí ele passa numa comunidade e o pessoal tece comentários. Mas que homem insensato, está montado num burro, ele com a carga tão pesada. Aí um homem desce do burro, passa em outra comunidade, aí o povo diz, mas que homem insensato, vê o burro com a carga tão pesada e não ajuda o burro. Aí o homem pega a carga do burro e sai puxando o burro e a carga nas costas. Passa em outra comunidade, mas que homem insensato! Como assim? Sai com a carga nas costas e vem puxando o burro, porque não monta o burro sobre ele? Ou seja, né, para culminar essa história, não importa o que um homem faz. Se ele está montado num burro, será alvo. Se ele está carregando a bagagem do burro, será alvo. E se ele passar a carregar o burro, também será alvo. Então, as pessoas sempre terão o que dizer. Portanto, gente, a essência de tudo isso é a nossa própria consciência. Né? Se nós temos a consciência de que estamos fazendo o melhor dentro das nossas possibilidades, das nossas condições,
limitadas, né? Que são limitadíssimas. A nossa condição humana, por natureza, por si só, já é limitada, a gente nem precisa, né, querer contestar isso, porque não só diz respeito às características físicas, como essa minha necessidade aqui. Né? Se eu não tiver essa tecnologia assistiva, como é que eu vou ver vocês? Né? Então, da mesma forma, é a nossa essência humana. Nós temos que ter consciência do que o que estamos fazendo é o melhor que nos compete a ser feito nesse momento para que a gente possa, né, vislumbrar um inédito viável, um mundo mais humano, um mundo mais pacificado, né, um mundo onde as relações humanas sejam saudáveis, um mundo onde a gente possa viver harmonicamente e ser gente, né? Ser gente. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de culminar. Na verdade, eu passarei a palavra para os demais coordenadores, caso vocês queiram fazer algumas considerações, e, por fim, eu tenho um cordel que foi produzido aqui enquanto vocês se posicionavam. É com vocês, coordenadores. Professora Daiane, quer fazer as honras primeiro? Quero. Gente, só para agradecer, né, o momento dialógico reflexivo, os trabalhos aqui apresentados com muita profundidade epistemológica, um excelente diálogo, uma excelente apresentação, né, de cada um dos autores. Agradeço novamente aos coordenadores Leonardo Diniz e Maria Mello, porque é a primeira vez que eu estou numa posição de coordenação de GT, que era uma experiência que eu queria muito ter após a graduação, e eu tive a oportunidade agora, junto com esses dois coordenadores, né, de estar aprendendo com eles e com as meninas que estão comigo sempre estudando, escrevendo, né, sobre a coordenação da professora Aparecida. E gostaria de agradecer a participação de cada um que veio aqui hoje, né, do grupo de estudos, orientandos do professor Sebastião, orientandos da professora Aparecida, orientandos do professor Leonardo e o pessoal que está aí participando conosco, né, Aline, Valmira, Axa, Virna, Século XXI, né, lamento que a Sara não tenha conseguido entrar, talvez ela não tenha conseguido receber o link, porque eu tive mais contato direto com os outros autores e eu não conheço essa outra autora, então a gente acabou não conseguindo ter esse contato. A organização do evento enviou o link, mas pode ser que ela não tenha visto, né, a tempo. E aí depois a gente procura ela, entra em contato, né, e vê o que aconteceu. Então, muito, muito, muito obrigado. Um abraço a todos, né, e passo a palavra aí para os meus colegas. Parabéns, meninas, vocês arrasaram. Anaísa, é só o primeiro, viu, Anaísa? É verdade. Já começo a minha fala continuando a da coordenadora, a professora Daiane. Espero que não seja a última vez que a gente se encontre para discutir temáticas tão importantes. Agradeço aqui ao Centro de Estudos Interdisciplinares pela realização do evento, a minhas parceiras, coordenadoras, uma parceria de sucesso. Espero que a gente vivencie outros momentos como esse. Parabéns a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado pelo empenho, pela dedicação, pela realização dos trabalhos, pela apresentação dos conteúdos. E deixo aqui para a nossa reflexão uma frase que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, acredito que é uma frase que resume qual deve ser a nossa meta diária de vida, né? Evitar o conformismo e preferir a escolha da transformação. Que essa transformação comece primeiro na gente. Então, mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade, por estar num GT extremamente importante. Sou partidário de discussões sobre violência escolar, cultura de paz nem se fala, dispensa comentários, e espero que a gente tenha ainda muitas outras oportunidades especialíssimas como essa. Muito bem, gente. Agradeço também a parceria aí estabelecida, né, a todas as presenças que estão aqui conosco.
E aí eu digo o seguinte: minha gente aqui, amiga, vamos aqui lhe saudar sobre violência escolar, um tema que deve se tratar, o humano a fomentar na prevenção singular. A violência na escola, muitos tipos vêm a ser, e a desigualdade social tem muito a comprometer, combater é crucial, decolonizar o saber. Decolonização é necessária e urgente no campo da educação, da agressividade da gente, por isso a formação deve ser bem decente. As práticas pedagógicas necessárias vêm a ser para a humanização e humanidade ter, e por isso a educação, importante é se fazer. Freire chama a atenção na pedagogia bancária, fomenta a desigualdade da classe majoritária e assim a atividade, então é depositária. Nega a democracia e a dialogicidade e assim a violência causa a marginalidade. A educação é a essência a favor da humanidade. Combater a opressão no contexto escolar e a horizontalidade no ato do fomentar, por isso a sagacidade se faz ao exemplo dar. O ranço histórico colonial no Brasil tem se mantido, decolonizar a história por outro viés ocorrido, a diversidade é a glória do povo alegre e divertido. A violência contra a mulher precisa ser combativa, o gênero com igualdade é uma luta em vista, pois toda a desigualdade deve ser combatida. A complexidade do fenômeno das violências analisadas no contexto escolar devem ser problematizadas, pois a arte do educar para a vida emancipada. A diversidade cultural no Brasil é inegável, fruto da mixigenação, a cultura é fluvial e, assim, a educação é um fenômeno crucial. O preconceito linguístico deve ser combatido, a linguagem natural é um bem contido, a identidade singular é a essência do vivido. Temáticas importantes para a gente compreender a essência da educação, para partilhar o saber e assim a formação humaniza todo ser. Agradecemos aos presentes nesta manhã de saber e assim as violências devem postas ser, combatendo as essências que violentam o viver. Gratidão, gente, um bom dia e que nós possamos permanecer, né? Ainda hoje temos grupos de trabalho, né? Vocês podem acessar aí o e-mail que receberam com os links de outros grupos de trabalho, que terá à tarde também, e participar como ouvinte, que é um modo também de aprendizagem, né? E à noite teremos a palestra e assim encerraremos esse evento que vem aí durante 3 dias acontecendo de forma online, proporcionando a todos nós partilhas de saberes e aprendizados e que possamos ocupar, né, estes e outros momentos e territórios. Gratidão, gente. Tudo de bom para todos, tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Gratidão. Até mais tarde. Tchau, minha gente querida. Abraço em todos.